paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes de começar, se inscrevam se você não é inscrito, curtam, comentem e compartilhem aí aqui para a gente poder estar cada vez mais divulgando a palavra de Deus. Mas a mensagem que eu queria deixar hoje está em Jeremias capítulo 17, verso 1, que diz assim: O Senhor Deus disse: Povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro, contudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares, dos postes que foram levantados para a deusa Será, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda essa terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. O que eu quero dizer com essa mensagem aqui, sobre essa questão desse vírus? Vocês já pararam para pensar por que essas coisas estão acontecendo? A gente tem que pensar muito bem, por causa que, na minha visão, isso é uma coisa que veio de Deus. Porque quantas vezes a gente já foi chamado para a igreja, quantas vezes a gente já foi chamado, existe uma questão, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. No caso agora é a dor. Muitos que me vêm falar isso, vão falar, mas as igrejas estão fechadas. Não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. Muitos acham que igreja é parede, mas não é. Igreja somos nós. Muitos nós fomos chamados para essa igreja, mas a gente não foi. E ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Eu falo de mim mesmo, que eu tinha a opção de ir pelo amor, mas infelizmente eu fui pela dor. Então Deus, ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente busque a ele. Quantas vezes mais a gente vai ter que ver, ligar a televisão e ver no noticiário tanta fila de caixão, até quantas vezes a gente vai ter que esperar? Quantas vezes a gente vai ficar enrolando, até a gente reconhecer que Deus é maravilhoso e que a gente não pode viver sem Ele? Até quando? Até quando? A gente vai ter que ir para uma fila do hospital para a gente poder reconhecer que Deus é o nosso soberano e que a gente não é nada sem Ele? Nós dependemos de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fantástico. Então, tudo isso que está acontecendo é culpa nossa. Tudo isso que está acontecendo é responsabilidade nossa. A gente procurou isso. Assim como o povo de Judá, que pecou tanto, mas tanto, até chegar a Babilônia. Então Deus permitiu que a Babilônia viesse, enfim, escravizasse eles. Deus permitiu isso. Da mesma forma, na minha visão, Deus permitiu que esse vírus se manifestasse no mundo todo. Então minha visão, a única forma da gente sair fora desse vírus, da gente se libertar, a gente reconhecendo que nós não valemos nada sem Deus. Nós dependemos dele e a gente tem que se arrepender hoje. A gente tem que ir para a igreja, mas não igreja eu não falo somente de igreja de parede. Eu falo de igreja, a igreja espiritual, a igreja de Cristo. Porque nós somos igreja. Nosso corpo é onde habita o Espírito Santo, então a gente tem que buscar Ele. Essa é a melhor maneira, essa é a melhor forma da gente se livrar desse vírus, da gente ser salvo. Buscar a Deus, pedir perdão a Ele por todos os nossos erros,
A que ponto o ser humano chegou? A que ponto nós chegamos para reconhecer que Deus é tudo na nossa vida? Ainda tem gente que não entendeu isso. Muitos vão me julgar e me criticar. Ah, mas Deus não faz isso, Deus não faz outro. Mas a própria palavra mesmo fala que está assim no final do verso: vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra onde não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que queimará para sempre. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de ira. Ele é um Deus justo. A gente colhe o que planta. A gente está colhendo o que a gente plantou. Infelizmente, a gente poderia estar colhendo frutos bons, mas ao invés disso a gente procura outros caminhos, uns caminhos que desagradam a Deus, uns caminhos que são totalmente opostos do que Ele quer pra gente. Se nós estivéssemos buscando a Deus, a gente não estava nessa situação. O remédio para esse vírus é Deus, não tem outro. O remédio para esse vírus é Ele. E também, na minha visão, Deus mandou esse vírus para a Terra para ver quem realmente busca Ele. Porque é muito fácil você ir buscar Deus dentro da igreja de parede. Agora eu quero ver a igreja fechar igual fechou. A gente tem que buscar Ele em qualquer lugar. Tanto dentro da igreja como fora. É isso. A gente tem que buscar Ele tanto fora dela como dentro. Deus também mandou isso. É uma aprovação. Será que a gente está buscando Ele de coração? Será? Será que a gente busca Ele de todas as formas? Ou será que a gente só busca Ele dentro das igrejas de parede e lá de fora a gente faz outras coisas? Talvez muitos, com certeza muitos desanimaram depois que esse vírus chegou e as igrejas foram fechadas. Mas muitos não. Muitos estão louvando ao Senhor dentro de casa. Muitos estão louvando ao Senhor da melhor maneira possível. Estão fazendo cultos online. Esses sim são os verdadeiros que buscam o Senhor. O amor de muitos esfriará. Já está esfriando, na verdade. Então é isso. Esse vírus é culpa nossa. Esse vírus é nossa culpa. Então a gente tem que buscar Deus hoje. Porque a situação está muito triste, não só no Brasil, mas como no mundo. No mundo, o vírus está destruindo muita gente, é muita tristeza, muitos entes queridos indo embora. A nossa única resposta é Deus. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Uma mensagem rápida que eu queria deixar para vocês. E vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, esse vírus é culpa nossa, Senhor. Pai, a gente tem que se arrepender hoje, Pai, nós admitimos isso, Pai. Nos perdoa, Pai. Perdoa nossos erros, Pai. Perdoa, Pai. Nos ajude, Pai, a sair fora dessa crise, Pai, desse vírus, Pai, que tanto está assolando a humanidade, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa nossos erros, Pai. Pai, assim como o povo de Judá, Pai, foi entregue ao povo da Babilônia, Pai. Assim também, Pai, infelizmente nós fomos entregues, Pai, a esse vírus.
Mas nós te pedimos, Pai, nos liberta, Senhor, desse vírus maldito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos faça livre outra vez, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós oramos, Senhor. E te clamamos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos erros. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então essa é a mensagem, pessoal. Entenda isso. O vírus, infelizmente, é culpa nossa. Como eu disse na oração, assim como o povo de Judá foi entregue para o povo da Babilônia como escravos, assim a gente está sendo também, porque a gente está ficando, muitas pessoas ficam presas dentro de casa. Assim, eu sei que não são todos, mas tem gente que está presa dentro de casa. A gente virou escravo desse vírus, infelizmente. Então, essa é a mensagem de hoje. Um abraço e fiquem com Deus.